A Polícia Civil de Campo Grande apresentou o resultado do inquérito envolvendo a morte do empresário Adriano Corrêa do Nascimento, de 33 anos, no dia 31 de dezembro de 2016. Em coletiva à imprensa, na manhã desta terça-feira, 17 de janeiro, a delegada responsável pelo caso, Daniela Cádiz, revelou que o PRF Ricardo Mon, de 47 anos, será indiciado por homicídio culposo, quando há a intenção de matar. Ricardo, também conhecido por Coreia, também responderá por dupla tentativa de homicídio. Depois de finalizado o inquérito policial, nós concluímos, pelas provas todas que foram juntadas dentro do nosso procedimento, que houve de fato um crime de homicídio doloso, bem como 2 tentativas de homicídio. Da mesma maneira como houve o indiciamento, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Na verdade, o inquérito policial só veio corroborar esses fatos. Nós estamos ainda no aguardo de novas provas. Essas provas serão posteriormente encaminhadas ao Poder Judiciário através de autos complementares. A versão de legítima defesa, por enquanto, não procedeu. A versão de legítima defesa é a versão apresentada pelo autor, só que ela não prosperou, uma vez que continuou sendo mantido o indiciamento pelo homicídio e dupla tentativa. Doutora, eu gostaria de laudos complementares, O que a senhora espera que esses... Assim, eu imagino que a senhora, uma delegada, ficou mergulhada nesse caso há dias. O que os laudos complementares vão trazer de luz em relação a algumas dúvidas que a senhora tem ainda? O que a senhora espera? Na verdade, esses laudos complementares, eles servirão para dar embasamento à ação penal e não ao inquérito policial, uma vez que o inquérito policial já foi finalizado. Eu gostaria que a senhora... Descreve pra gente. Essa gravação do CIOPS, ela foi devidamente degravada, e já encaminhada junto com o inquérito policial ao Poder Judiciário. Ele demonstra que houve o quê? Uma abordagem por parte do indiciado e que durante essa abordagem, ele liga para o 190 solicitando que a Polícia Militar de Trânsito compareça à cena dos fatos, uma vez que o veículo dele quase teria sido colidido por outro automóvel e que há suspeitas por parte desse policial rodoviário federal que o condutor da caminhonete estaria embriagado. Dessa maneira, ele solicita a presença da Polícia Militar de Trânsito, bem como do teste de alcoolemia. Houve discussão? Não. A degravação demonstra claramente que não houve nenhuma discussão de trânsito, e sim uma abordagem. Mas como é que foi? Ele pede várias vezes para que os ocupantes da caminhonete não desçam, não se aproximem. É possível verificar também que ele fala vários momentos, eu vou mostrar. A gente acredita que seja a funcional, mas não dá para saber. Ele fala essa frase, eu vou mostrar, ele pede não se aproxima e ele solicita pro oficial ali que está atendendo ele pelo CIOPS que compareça ali uma viatura rapidamente, porque seriam 3 e ele seria apenas 1. Mas ele chegou a se identificar, né? Teria então motivado o crime? Aí são alegações da vítima, alegações do autor. Nós temos a nossa conclusão, que foi o homicídio. Em relação ao que motivou esses disparos, doutora, a senhora falou que essa prova técnica ainda está por vir, por enquanto apenas depoimentos. Explica pra gente isso. Nós tivemos quatro depoimentos, certo? O do autor, as 2 vítimas e uma testemunha ocular. E nós temos ainda as provas periciais, que seriam a prova do veículo e a prova do local. Essas provas periciais que foram feitas pelo Instituto de Criminalística, as provas trazidas ao inquérito policial e essas incongruências dentro desses 4 depoimentos, elas foram reproduzidas, no dia 11, lá na reprodução simulada dos fatos. Esse laudo ele tem 10 dias podendo ser prorrogado pela perícia, mediante solicitação, então ele tem 10 dias. Esse laudo técnico, e não de impressão de valores, mas sim técnico, vai apontar qual versão é mais verossimilhante aos fatos analisados ali na caminhonete, no local, no corpo da vítima. E não é uma impressão da autoridade policial, e sim uma impressão material.
Doutora, o que a gente não sabe é a versão de quem estava dentro da caminhonete. Por que esse policial teria tirado? O que eles falam, as pessoas que estavam na caminhonete? O Adriano teria avançado? O que aconteceu? Nós sabemos que, de fato, a caminhonete saiu do local. E foi nesse momento que a caminhonete saiu que houve os disparos. Agora, o que motivou ou não o policial a atirar, nós sabemos o que ele afirmou. E ele afirmou que ele se sentiu ameaçado. Agora, isso é a afirmação dele. Nós temos a nossa conclusão, e a nossa conclusão é que os tiros ocasionou o óbito da vítima e as lesões nas outras duas. Doutor, o que acontece a partir de agora? Ricardo permanece preso ou não? Ou esse inquérito vai ser caminhado para o judiciário? O que acontece? Ele se encontra preso à disposição da Justiça e aguarda o oferecimento ou não da denúncia por parte do Ministério Público. Doutora, com relação à ação dele, quem que avalia se houve exagero ou não na conduta, se ele poderia, por exemplo, ter acompanhado taticamente ao invés de ter feito abordagem? Quem que avalia isso? Como é que é avaliado? A questão de comportamento, de abordagem ou não, essa é uma questão administrativa. Vai ser verificado através da corregedoria da PRF. Já a questão criminal, ela vai ser verificada pelo Poder Judiciário dentro da ação penal, que será originada agora com o término do inquérito policial e o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Os delegados Yanilton Zala e João Eduardo Davanço, que estavam de plantão no dia do homicídio e atenderam a ocorrência que resultou na prisão em flagrante do PRF, também conversaram com a imprensa. Essa foi a análise inicial que nós tivemos, que houve disparo e morte. A gente faz uma análise objetiva, sem subjetivismo nenhum. A Polícia Civil ela é extremamente técnica na sua apuração. Não podemos entrar no subjetivismo porque a gente estaria caindo num amadorismo. A preocupação que nós tivemos é de levantar todos os fatos, todas as circunstâncias e vestígios do crime. E essa foi a nossa função juntamente com a perícia. Com relação à ação da PM, o senhor explicou como é que foi, que ele foi levado, quem seguia, na verdade, como é que foi? Assim que eu constatei o que tinha acontecido, eu indaguei ao policial militar, que era o chefe da guarnição que estava naquele local, onde estava o suposto autor dos disparos, e ele me informou que ele estaria encaminhado à 5ª Delegacia por segurança desse autor, em virtude da presença de populares e familiares que estavam ali no local. Só para repetir, você falou 5ª Delegacia. Quinta Companhia, desculpa. Quinta Companhia. Por favor, só para a gente lembrar. Então, inicialmente eu indaguei ao chefe da guarnição onde estaria o autor dos disparos. Ele informou que já tinha sido apreendida a arma, que foi uma preocupação que eu tive, e também que ele estava sendo encaminhado para a 5ª Companhia da Polícia Militar. Por quê? O senhor é uma testemunha, então, além de autoridade no local, de que ele foi preso nesse mesmo momento, é isso? Sim, ele foi... a gente não pode pegar e falar assim que ele foi preso, porque o preso depende de uma decisão da autoridade policial. A autoridade policial, nesse caso, é o delegado de polícia. É ele que tem atribuição legal para dar essa fixação de voz de prisão. Se tratava de um caso muito complexo, muito complexo. Naquele momento, a Polícia Militar ficou o tempo inteiro comigo para verificar qual seria essa decisão preliminar. E por isso a Polícia Militar, eu não posso falar que eles já deram a voz de prisão, porque até então precisava da interpretação pericial e do delegado de polícia. Mas ele permaneceu detido no local com você? Sim, ele estava detido, ele não podia sair dali. E essa é a prova de que ele estava aguardando a decisão policial para que ele pudesse ser feitos os procedimentos policiais. Havia lata de cerveja no carro, e o que o senhor apurou também conversando com as outras duas tentativas das vítimas, né? Então, o que as duas vítimas relataram para mim foi o que elas viram no local dos fatos. Que houve abordagem de um indivíduo que se identificou como policial, que esse indivíduo acabou efetuando os disparos e depois eles pararam lá. Isso foi o que elas contaram para mim resumidamente, isso foi trazido para o inquérito policial. A doutora Daniela teve a competência de analisar o que elas relataram e conjugar junto com as perícias. No dia dos fatos, eu assumi o plantão por volta das 8 horas. Antes de assumir o plantão, por volta das 15 para as 8, o Dr. Zala me ligou, me relatando sobre esse local de morte violenta, em que haveria um detido policial rodoviário federal. Assumi o plantão, aí logo em seguida a Polícia Militar apresentou a ocorrência, apresentando o detido, o PRF,
a partir da entrevista dos policiais militares, entrevista com o PRF e em seguida, com o retorno do Dr. Zala do local em que ele havia entrevistado as vítimas, a partir de todo o cenário, de tudo que foi constatado naquele momento, optou-se pela decisão de lavratura de auto de prisão em flagrante por homicídio doloso em indiciamento, homicídio doloso consumado, ou seja, com a intenção de matar, em face do Adriano Correia, e 2 tentativas de homicídio em face do adolescente Vinícius e da vítima Aguinaldo. O senhor disse que no momento o juiz chegou a conceder isso, mas depois foi dada a liberdade provisória? Como é que foi? Não, o que aconteceu é o seguinte: depois de lavrado, formalizado o auto de prisão em flagrante, ele é comunicado ao juiz de plantão. O juiz de plantão, ele homologou, ele convalidou o auto de prisão em flagrante, demonstrando que o trabalho da Polícia Civil foi corretamente realizado. O senhor estava, como o senhor fez indiciamento, foi levantada essa hipótese de favorecimento. O senhor percebeu algum tipo de favorecimento ali ou não houve? No meu entender, não existiu nenhuma forma de favorecimento, mesmo porque, após a prisão, o PRF ele foi apresentado à Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis. O senhor acompanhou esse dia, né, o dia 31, onde ele ficou do momento da análise do local? Eu sei que o decreto de prisão acho que foi à noite que ocorreu, que a Justiça homologou o auto de prisão que o senhor confeccionou. Onde ele ficou nesse dia todo? Após a prisão em flagrante, ele foi encaminhado a uma unidade da Polícia Civil, que no caso específico ele foi encaminhado para uma cela do Garras, onde ele ficou à disposição da Justiça até o juiz analisar o auto de prisão em flagrante. Depois do local ele foi pro Garras? Sim. O dia todo ele passou? Depois da lavratura do auto de prisão em flagrante. Qual é a sequência? Assim que ele me foi apresentado, ele ficou na DEPAC até o término do auto de prisão em flagrante. Terminado o auto de prisão em flagrante, comunicado o juiz, ele foi encaminhado ao IML para ser submetido ao exame de corpo de delito, em seguida ao Garras. Doutor, foi levantado pelo Ministério Público, até aquele novo pedido de prisão, de que ele, na hora da abordagem, estava com a camiseta sem ser de polícia, depois se apresentou já totalmente fardado, né, e que não foi apresentado pela Polícia Militar, mas por um superior e um advogado, e isso corroboraria um favorecimento. Mas isso não houve? Como é que foi? Isso não tem interferência? Com base nos depoimentos, a gente trabalhou com o que foi apresentado, certo? E se aconteceu ou não, isso aí foi apurado no inquérito policial. Também foi divulgado que poderia ter acontecido uma mudança ali do crime, de como aconteceu os fatos. Isso ocorreu? De nenhuma forma. O que a Polícia Civil trabalhou foi com base no que foi apresentado e da percepção do local dos fatos pelo próprio delegado plantonista Dr. Zala, que esteve no local junto com a perícia. A partir desses elementos, junto com a versão do autor e a versão das vítimas, em que optou-se pela lavratura do auto de prisão em flagrante.